Olá, aqui é o Mário do Café Fora da Caixa. Queria falar um pouquinho hoje, fazer uma reflexão aqui sobre somos maus? Afinal de contas, você e eu somos maus? A gente vê bastante sobre isso, inclusive porque as pessoas sempre dizem que no mundo todas as pessoas são naturalmente más. Com o pecado entrando no mundo através de Adão, e a Bíblia nos dizendo que por um só homem entrou o pecado, e o pecado assim vai para todos, e todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, nós entendemos que nós somos maus. Mas se hoje nós que nascemos de um outro ser humano, e esse aí nasceu de outro, que a gente vai acabar lá em Adão e Eva, e daí nós nascemos com pecado. Então podemos entender que Caim e Abel já nasceram assim também. E a gente entende que Deus, ele é bom, mas Deus não é apenas bom, Deus é a própria bondade, porque nele não há nenhum mal, nele não há possibilidade de haver mal. Se Deus é a própria bondade, ele não fica junto com o mal. Mas Caim e Abel ofertaram a Deus, levaram suas ofertas a Deus e estiveram diante da presença de Deus. Ali Deus não gostou da oferta de Caim, mas agradou-se da oferta de Abel. E ele já percebeu alguma coisa acontecendo no coração de Caim. E daquilo que estava vindo no coração de Caim, ele disse para Caim: cuidado, porque o pecado está rondando você. Depois que Caim cometeu o homicídio, ele foi afastado, foi para longe, tá? Mas se nós, seres humanos, por causa do pecado, já estivéssemos nascido maus, Caim e Abel teriam conseguido entregar uma oferta a Deus? Será que Moisés, Abraão, Davi não cometeram pecados? Será que eles não foram pessoas más? Será que eles, de alguma forma, tiveram algum nascimento diferente da linhagem de Adão? Mas se eles eram maus, como é que Deus, que é a própria bondade, pôde estar junto com eles, conversar com eles, ter relacionamento com eles? Como que profetas no Antigo Testamento tiveram tantas experiências com Deus? Como Elias, que ficou ali 40 dias em jejum, caminhando, e entrou na caverna, e aí viu várias manifestações e viu que Deus estava ali no sussurro, que passou perto dele. Eu acho que a questão principal não é que nós somos maus, mas é que dentro de nós podem sair do nosso coração coisas que nos contaminam e que nos fazem maus. Mas nós não somos em essência maus, nós podemos agir de forma com maldade. Olha, a palavra de Deus nos diz, em Marcos, que Jesus vai mostrar ali para eles, quando estava discutindo com os fariseus, sobre lavar as mãos ou não, e Jesus fala assim, do coração do homem vêm os pensamentos maus. E aí ele vai listando uma série de coisas que depois se repete em Gálatas 5, e vai falando ali sobre as coisas que são frutos da carne, que partem de pensamentos maus que vêm do coração do homem, e aí vem imoralidades, vem inveja, vem um monte de coisas ruins, e Jesus diz que essas coisas que fluem do coração do homem, elas contaminam o homem. E ele diz, não é aquilo que o homem come, mas o que sai do coração do homem que contamina o homem. Olha, como é que pode contaminar alguém que é, em essência, contaminado? Então nós, em essência, não somos maus, mas o mal pode crescer em nós. E aquele que age com maldade é julgado, ou será julgado por Deus no juízo final. Deus diz que no juízo final não seremos julgados por nossas obras. Aquele que nos julga por nossas obras no juízo final é Jesus. Ele é juiz, mas ele também é advogado.
No texto em que João diz que todos nós somos pecadores, ele também diz que nós temos um advogado, que é Jesus. Esse advogado, ele pagou o preço por nossos erros e nossos pecados. E aí quando vemos em 1 João 5 que o mundo jaz no maligno, e acompanhamos o que o diabo diz para Jesus quando coloca ele no pináculo ali, na parte mais alta, e mostra para ele várias nações, e mostra para ele vários reinos, e diz: se você se prostrar e me adorar, eu te darei isso, porque tudo isso me foi dado. Olha, a terra toda foi dada ao homem, mas o homem, que é conhecedor do bem e do mal agora, ele pode dar isso para o diabo. Do mesmo jeito que Deus é a própria bondade, a Bíblia diz que o diabo é o maligno. Ele não é só mal. Ele não é só aquele que pratica maldades. Ele é o próprio maligno. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Só que no mesmo texto que diz que o mundo jaz no maligno, diz assim: nós somos de Deus. Em João 5,19 diz que nós somos de Deus. No 18 diz até que nós nascemos de Deus. E aqueles que nascem de Deus não vivem no pecado. Aqueles que nascem de Deus não vivem no pecado. E Jesus não deixa que o maligno nos toque. Olha, no Evangelho de João, ele vai falar ali de Jesus conversando com Nicodemos e falando assim: é necessário nascer de novo. Por quê? Porque nós nascemos da carne. A carne é Adão. Nós nascemos de Adão. Nós nascemos naturalmente de um outro ser humano. E a Bíblia diz que Jesus relata assim e fala da seguinte forma: aquele que nasceu da carne é carne. Aquele que nasceu do Espírito é Espírito. E aí João, na sua carta, diz que nós nascemos de Deus. Como que nós, nascendo de Deus, o Deus que é bondade pura, podemos ser maus? Aquele que nasceu da carne tem a possibilidade de, no seu coração, gerar pensamentos maus, gerar atitudes más e fazer as obras da carne. Essas obras da carne vêm de quem é nascido da carne, e nós nascemos da carne. Até que nós tenhamos um corpo revestido de incorruptibilidade, como Paulo diz, nós ainda somos aqueles que nasceram da carne. Nossa carne não foi transfigurada, não foi transformada ainda. Então, dentro do nosso coração, sim, é possível fluir fontes de pensamentos maus que geram a maldade, que geram ações maldosas. Mas nós não somos maus. Deus não fez o homem mau. Deus fez Adão perfeito. Adão permitiu que nele entrasse o pecado. E a partir do conhecimento do bem e do mal, maldade pode nascer do nosso coração e nos contaminar. Mas nós não somos maus. Nós somos capazes de nos contaminar com aquilo que nasce do nosso coração. Foi isso que Jesus disse. O homem pode ser contaminado por aquilo que vem do seu coração. Mas o homem não é a própria contaminação. Nós fomos feitos perfeitos por Deus. Esse Deus que nos fez perfeito, ele ainda nos deu a possibilidade de corrigir aquilo que podia vir de natureza ruim do homem. Como? Nascendo daquele que é propriamente a bondade. Veja, Adão não nasceu de Deus. Adão foi feito pelas mãos de Deus. E Deus soprou nele o fôlego de vida. Esse fôlego de vida, a vida, foi tirada dele. É tirada a vida do homem quando ele morre. E a morte que vem pelo pecado. Pelo pecado, nós não tivemos mais acesso à árvore da vida. Então, o fôlego de vida sai do homem e o homem volta ao pó. Mas aquele que nasceu de Deus, como João diz em 1 João 5, ele não vive mais em pecado, porque nele há a natureza de Deus. Então, se alguém te diz que você é mau, fale: como eu posso ser mau
se eu sou nascido de Deus e Deus é a bondade? Mas o mundo jaz no maligno. Sim, o mesmo texto que diz que o mundo jaz no maligno diz que nós somos de Deus. Nós somos de Deus, mas o mundo jaz no maligno. Por quê? Porque Deus deu o mundo ao homem e o homem o entregou ao maligno. Mas o homem não é, em essência, o mal. O maligno é o diabo, não o homem. A Bíblia não está dizendo que o homem é o maligno, mas está dizendo que o diabo é o maligno. O homem, ele se deixa contaminar pelos pensamentos maus que fluem no seu coração. Mas aquele que nasceu de Deus não vive em pecado. Então, se você pecar, se você errar, saiba que você tem um advogado que chama Jesus Cristo. Ele já pagou o preço pelos seus pecados. Você não vive em pecado porque você tem uma natureza de Deus. Mas não viver em pecado não significa que você não pode errar, porque você ainda é carne. Aquele que é nascido da carne é carne, e você nasceu da carne. E aquele que nasceu do Espírito é Espírito, e você agora é Espírito também. Mas o que vier de pecado da sua natureza carnal, Jesus é seu advogado e já pagou o preço. Então não há quem possa te acusar, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Cristo Jesus apaga o seu pecado. Você pode ir a Ele com todos os seus problemas, com as maldades que você cometeu, com os erros que você cometeu, mas Ele te enxerga e sabe que você não é o erro que você cometeu. Você é quem você é. Você é o filho de Deus. Sim, você é filho de Deus, porque você nasceu de Deus. Está escrito em 1 João 5. Assim como Jesus te diz que você nasce do Espírito e você é Espírito. Se você nasceu de Deus, você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, Ele olha para você e olha para os seus erros e corrige os seus erros. Mas Ele não olha para você e não vê você como um erro. Ele vê você como perfeito. Porque Ele fez o homem perfeito. E as coisas erradas que o homem faz, Ele sabe que contamina o perfeito que Ele fez. Mas não nos torna maus. Nós não somos maus. Nós somos filhos daquele que é a pura bondade. Você é bom. E quanto mais você vive em Cristo, mais você busca da natureza de Deus, quanto mais você deixa aquilo que nasceu crescer e fortalecer, que é o seu espírito, mais você vive longe do pecado. E aí você pode ser como os apóstolos, que não têm registros de pecados, registros de coisas terríveis, registros de coisas ruins na sua vida depois de receber o Espírito Santo. Você, como eles, pode ter tido histórias de muitas coisas ruins, mas crescendo no Espírito Santo e crescendo no seu relacionamento do seu Espírito com o Espírito Santo, acaba. Não tem por que alguém dizer que você é mau. Ainda que você cometa atos de maldade, o próprio Cristo te perdoa e te limpa para que você seja apresentado limpo, santo e imaculado. É isso que a Bíblia diz, que Jesus nos apresenta diante do Pai imaculados. Então você é santo, você é bom. Não deixe ninguém dizer que você é mau. Amém? Deus te abençoe. Até mais.